Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhora Presidente, para tratar de um tema que não pode ficar esquecido, porque representará um crime contra os interesses maiores do Estado do Rio de Janeiro e um crime contra os direitos mais caros da população do Estado. Eu me refiro aos esforços do governo no sentido de privatizar a nossa SEDAI, a nossa Companhia Estadual de Águas e Esgotos, dizendo que todas as providências tomadas pelo governo do Estado, no sentido da recuperação financeira, todos aprofundam o endividamento e penalizam a população. O acordo assinado com o governo federal para a chamada recuperação fiscal em nada contribui para a superação da crise, salvo na questão do não pagamento das dívidas do Estado para com a União por período determinado. Mas é claro que o não pagamento hoje não significa remissão da dívida, e sim o acúmulo de dívidas no futuro. Dentre as medidas tomadas pelo governo, reitero, vem a venda, a privatização da SEDAI, suas ações a serem dadas como garantias para mais um empréstimo, 3,5 bilhões. E o pior, o governo mente e procura dizer que para atualizar o pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas, incluindo 13º do último ano, o governo depende da privatização da SEDAI. Não quer enfrentar a sonegação fiscal, caminha para a chamada securitização da dívida ativa e não a cobrança da dívida ativa, um golpe a mais nas combalidas finanças do Estado. Mas agora, em relação à privatização da SEDAI, ainda não vi a publicação oficial, mas tomei conhecimento, através dos meios de comunicação, que o governo do Estado contratou a Fundação Getúlio Vargas para que a Fundação Getúlio Vargas avalie a SEDAI, defina o valor de suas ações. Ora, tem muita gente que pensa que a Fundação Getúlio Vargas é uma fundação pública, é uma fundação privada que cumpre tarefas do interesse da iniciativa privada. Foi contratada sem licitação por R$900 mil. Eu gostaria de saber a razão pela qual o governo do Estado escolheu a Fundação Getúlio Vargas para dar uma contribuição para a prática desse crime. Eu tenho ouvido aqui no plenário, na voz de um parlamentar, que o vice-governador Francisco Dornelles tem posição contrária à privatização da SEDAI. Vice-governador Francisco Dornelles é um dos mais expressivos quadros da Fundação Getúlio Vargas. Mas nós temos outros quadros da Fundação Getúlio Vargas que se destacam na iniciativa privada.
são prestadores, consultores de empresas privadas. A Fundação Getúlio Vargas forma quadros. Formar quadros para a iniciativa privada, ótimo. Mas a Fundação Getúlio Vargas oferece vários dos seus quadros para o cumprimento de tarefas públicas, para cargos comissionados, para ocupar cargos políticos e, ao mesmo tempo, muitos serviços públicos terceirizados têm a Fundação Getúlio Vargas como executora. Mas, senhora presidente, contratar a Fundação Getúlio Vargas para avaliar ações que sequer estão na Bolsa, qual a expertise, qual a competência exclusiva que tem a Fundação Getúlio Vargas para ser contratada sem licitação? Afinal de contas, quais foram os critérios? O que levou o governo do Estado a contratar a Fundação Getúlio Vargas? Afinal de contas, quais as referências? Vai fixar o valor das ações naquela velha tese para a privatização do chamado fluxo de caixa descontado? Aliás, quando das privatizações no governo federal, na era Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, a consultoria vinha de uma figura famosa, Antonino Marmo Trevisan. Nem sei se ele também hoje é quadro da Fundação Getúlio Vargas, não acredito. De qualquer maneira, senhora presidente, nós precisamos enfrentar essa questão. Eu estou encaminhando uma representação ao Ministério Público, como parte da resistência contra a privatização da empresa. E agir politicamente contra a privatização da SEDAI exige todas as iniciativas no sentido de, pelo menos, frear a velocidade com que o governo vem tratando da questão. Ora, o Ministério Público precisa se posicionar, pelo menos e inicialmente, no que diz respeito à contratação sem licitação. A licitação é exigível. Não é possível entregar à Fundação Getúlio Vargas R$900 mil, R$900 mil para que a Fundação Getúlio Vargas, pelo nome que tem, possa sustentar uma avaliação de algo que é inestimável. Eu, inclusive, nem sei se dentro da própria Fundação Getúlio Vargas poderá surgir alguma reação, porque uma fundação que leva o nome de Getúlio Vargas vai contribuir para o desmonte de algo que no momento vem representando as ações do governo federal e do governo estadual. No plano federal, o governo Temer quer privatizar o que pode até 2018. Eletrobras, Casa da Moeda, Petrobras. E o pior é que o governo ainda diz que tem que concluir até 2018, porque sabe que em 2018 perde a eleição. Vira as costas para a vontade popular, para a reação popular.
A impopularidade do governo Temer resulta das suas ações, das chamadas reformas, a começar pela trabalhista, pretende a reforma previdenciária e o desmonte do Estado, a entrega do patrimônio nacional, crimes de lesa pátria. E aqui no Rio de Janeiro, o governo quer o quê? Deixar de realizar concursos públicos, não reajustar o salário dos servidores, terceirizar tudo que pode inviabilizar a prestação de serviços públicos e, ao mesmo tempo, aprofundar o endividamento e ainda tentando privatizar a SEDAI, que é uma empresa lucrativa. Mesmo deixando de considerar a água como essencial à vida e que a SEDAI tem que continuar sendo uma empresa pública, a água tratada em todas as torneiras e todo o esgoto recolhido e tratado para que a natureza não seja agredida como tem sido pelo esgoto não tratado. Então, senhora presidente, eu venho a esta tribuna para dizer, primeiro, não à privatização da SEDAI, não à contratação da Fundação Getúlio Vargas, sem licitação por R$900 mil para fazer a avaliação, saber quanto as ações da SEDAI valem. E por último, dizer não ao governo federal e não ao governo estadual, porque estamos aqui perseverando para enfrentar a sonegação, para cobrar a dívida ativa, para verificar, avaliar as isenções, estabelecer a diferença entre isenção e favor fiscal e, ao mesmo tempo, contribuir para que haja um aumento de receita e não o aprofundamento do endividamento do Estado. Sem o crescimento da receita e, paralelamente, o aumento do endividamento e o desmonte do patrimônio estadual com a venda da SEDAI, não teremos nenhuma solução. SEDAI pública, não a privatização. Muito obrigado.